Vamos deixar a nossa rotina mais prática? Hoje, nesse vídeo, eu trouxe 5 itens, 5 trocas inteligentes que eu adaptei, trouxe para minha rotina, testando, usando no dia a dia, limpando a casa, observando como esse item desenvolve, né? Às vezes a gente vê aquelas coisas na internet, será que é bom, será que não é? E, no meu caso, trouxe uma limpeza maior, uma eficácia melhor, um detalhe melhor. Então, trouxe sim mais praticidade na minha rotina. Então, hoje eu trouxe 5 itens, 5 trocas inteligentes, vamos chamar assim, 5 trocas inteligentes que na nossa rotina faz total diferença. Tem item muito baratinho e, claro, tem aquele item assim que teve um investimento maior, que eu tive que pensar um pouco mais, será que valia a pena? Então, hoje, nesse vídeo, eu vou te mostrar tudo. Então, bora lá pro vídeo. Se tem uma troca simples que realmente fez diferença na rotina, foi o aspirador robô. E não estou falando de qualquer mudança pequena, não. Foi uma daquelas que você pensa, olha, por que eu não fiz isso antes? Esse daqui é o modelo mais básico, é o meu robô de entrada. Inclusive, a Multilaser não está mais fabricando ele, quem está fazendo agora é a Mondial. Ele não faz mapeamento. E no começo eu achei incrível. Ele já ajudava bastante na manutenção da casa, principalmente no dia a dia, tirando poeira, cabelo, aquela sujeirinha leve que vai acumulando. Mas com o tempo eu comecei a perceber algumas limitações. Ele funcionava de forma mais aleatória, então às vezes passava várias vezes no mesmo lugar e deixava outros pontos sem limpar. Embaixo dos móveis, por exemplo, nem sempre ele fazia uma limpeza bem completa. E isso começou a me incomodar, porque eu precisava de algo mais completo e não precisava ficar complementando manualmente, né? E foi aí que eu decidi fazer uma troca inteligente. Eu investi no aspirador robô, esse modelo aqui W1000 da VAP, que já tem sistema de mapeamento e, sinceramente, foi um divisor de águas na minha rotina. A principal diferença é que ele não limpa de forma aleatória. Ele entende o ambiente, ele cria um mapa da casa e segue uma lógica de limpeza. Isso significa que ele percorre todos os cômodos de forma bem organizada, sem ficar repetindo cantinhos ou deixando áreas de fora. Na prática, isso mudou completamente a rotina. Antes o robô ajudava na manutenção, hoje ele realmente resolve. Outra coisa que fez diferença é o tempo. Com o modelo básico, eu precisava ficar de olho e até às vezes reposicionar ele num cômodo ou no outro. Já com esse modelo que faz mapeamento, eu simplesmente ligo ele e deixo ele trabalhar sozinho. Eu consigo adiantar várias tarefas e muitas vezes, no final da minha manhã, na hora que eu vou levar as crianças na escola, eu ergo as cadeiras e deixo ele passando e quando eu volto tá tudo limpinho e ele já até voltou para a base de carregamento. E para quem tem aquela rotina mais corrida, isso é o essencial. A gente precisa, não precisa ter mais tarefas, a gente precisa encontrar soluções. E sem contar com a eficiência na limpeza. Com esse modo mapeamento, ele consegue cobrir melhor o ambiente, pega mais sujeira e mantém a casa limpa por mais tempo. Aquela sensação de limpei, mas ainda parece sujo, então isso não existe. Lembrando que os dois modelos fazem passar o mop, tanto o robô de entrada quanto esse daqui. Inclusive, esse robô que faz mapeamento, ele tem um aplicativo e você consegue direcionar quanto você quer colocar, quanto você quer soltar na pulverização de produto e de água. O importante que falar, uma coisa bem sincera, é que o aspirador não substitui a limpeza pesada. Ele não vai fazer uma limpeza profunda. O papel dele é manutenção e quando você usa da forma certa, ele se torna sim um dos melhores aliados para dentro de casa. Tá? Hoje o que eu faço é utilizar o robô na frequência, na rotina de toda semana e uma vez na semana eu utilizo na limpeza pesada o aspirador vertical, que assim eu consigo pegar mais coisa, passar no tapete peludinho. Então isso também ajuda, porque no final não é sobre ter mais coisa, é sobre ter uma rotina que realmente facilita. Se você ainda não me conhece, eu sou a Gi. A gente tem vídeo aqui 2 vezes na semana, toda segunda e quinta-feira. Eu acho que mereço já o teu like aí, né? Deixa o teu like, se inscreve no canal, se você tem o botão hypar, deixa também. Isso ajuda para que o YouTube entregue o conteúdo para mais pessoas. Eu vou ficar muito contente com isso. Essa foi uma troca simples, mas fez uma diferença enorme aqui, foi o pano de chão. Eu sempre usei esse daqui, o pano tradicional, saco alvejado, né, que praticamente todo dono de casa já conhece, já viu. Eu cresci vendo minha mãe utilizando esse e realmente ele limpa, absorve bem, quebra um galho, mas com o tempo eu percebi que ele solta fiapo, ele fica mais pesado, ele demora para secar e deixava o piso mais manchado.
tá? E também com essa cara de velho, essa cara de encardido. Outra coisa que me incomodava, acho que era isso, sem contar os fiapos, né? E aí eu queria o pano de microfibra. Na época que eu vi esse jogo de pano de microfibra, eu achava ele mais caro. Ele desliza melhor, distribui água de forma uniforme, deixa aquele acabamento mais limpo, né? Mais bonito. E esse daqui eu comprei um kit com 5, paguei só R$ 26,90. Eu acho que ele dura mais, ele seca mais rápido quando a gente vai torcer. Mesmo se usando com frequência, ele mantém uma aparência mais limpo por mais tempo. Não fica com aquele aspecto encardido tão rápido, até porque tem outras cores. E um ponto que antes eu achava uma barreira e hoje antes não era, e agora é o preço. Para mim super compensou. Já me conta aqui qual dessas trocas você já fez por aí. Agora vamos falar sobre o rodo. Esse daqui é o rodo de EVA, que é o mais comum nas casas. Ele funciona super bem, não dá para negar, mas quando a gente começa a prestar atenção na rotina, percebe quantos pequenos detalhes acabam atrapalhando no dia a dia. Eu acho que o primeiro é o peso, tá? O rodo tradicional ele é bem mais pesado. Parece um detalhe, mas quando a gente está limpando a casa, até na mão fica marcado, faz a diferença. O movimento fica mais cansativo, você precisa fazer mais esforço ao longo da limpeza e isso vai desgastando. Outro ponto também que sempre me incomodou é que ele ficava molhado. Essa espuma que EVA, ela absorve muita água, então isso depois de utilizar, ele continuava úmido e isso gera problema. Né? Demora para secar e com o tempo ele até embolora, ele vai até soltando, depende das marcas, esse plástico vai ressecando, ele até solta essa borracha da EVA. E uma questão bem importante que entrou para mim, que algumas pessoas ignoram, é o item de limpeza, né? Ele não secar direito. Ele não seca direito, então fica bactéria ali, fica desagradável. Então, além disso, o rodo tradicional não alcança bem os cantinhos, principalmente em áreas como banheiro, rodapé, quina. E essa foi a troca pelo que eu preferi, o rodo de silicone. Outro detalhe que foi por isso que eu resolvi testar o rodo de silicone articulado. E esse foi uma daquelas trocas assim, que realmente mudou a rotina. O preço hoje em dia está o mesmo, a diferença que você sente é a leveza. Ele é bem mais leve de manusear, o que facilita muito na hora da limpeza. O movimento fica mais fluido, você não precisa fazer tanta força, isso torna até o processo bem mais rápido e menos cansativo. Outro ponto que mudou completamente é a eficiência da secagem. O rodo de EVA, ele absorve a água, então ele não desliza tanto. Esse daqui ele puxa bastante a água, o resultado é o piso mais seco, sem marca e com menos esforço. E isso é essencial, né? Principalmente em piso com porcelanato, que mostra qualquer detalhe, qualquer coisinha aparece, então o rodo de silicone você consegue um acabamento muito mais bonito, sem aquelas marcas que aparecem no piso sujo. Aqui eu consigo utilizar também na cerâmica, ele tem um ótimo desempenho. Para quem tem piso de porcelanato, vinílico ou laminado, ele tem um perfeito acabamento. Isso acaba reduzindo o trabalho da gente. Você não precisa ficar voltando várias vezes no mesmo lugar para complementar aquele acabamento. Ele é mais higiênico, ele entra em qualquer cantinho. A durabilidade também é um ponto bem positivo. O silicone não desgasta da mesma forma que o EVA. E quando a gente junta tudo isso, a leveza, a eficiência, o alcance, a secagem mais rápida, então vale a pena. Esse daqui eu paguei R$ 29,90, ele tem o cabo também alongado. Hoje ele já tem o cabo de 1,50 m e também facilita, a gente consegue ficar na postura certinho para fazer a limpeza da casa. E se você quiser facilitar ainda mais a sua rotina, todos os links dos itens que eu estou mostrando aqui no vídeo vão estar na descrição. E aqui na tela você também pode acessar o QR Code e entrar no meu canal de ofertas. Lá eu posto todas as promoções e os links com descontos exclusivos que eu recebo. Agora vamos falar de uma troca bem simples, mas que impacta diretamente no resultado das suas roupas, gente. A mensagem que eu mais recebo é sobre lavagem de roupa. No tempo que a gente perde com problemas e até durabilidade das peças, né? Durante muito tempo eu utilizei o sabão em pó. Também cresci vendo sabão em pó, né? Na minha época, quando eu comecei, não tinha. Era o comum, né? Era o homo comum. Depois até testei outras marcas, mas o problema sempre continuava. É o mais comum, é o que a gente cresceu usando, parece que ele rende mais e à primeira vista realmente parece ser a melhor escolha. Mas com o tempo eu comecei a perceber vários problemas que estavam passando despercebido na rotina. E o primeiro deles é a dissolução. Você sabia que precisa dissolver o sabão antes de colocar na máquina? E isso vem escrito no rótulo. Isso acaba estragando a máquina, principalmente, e também as roupas. Deixa resíduo nas roupas. Sabe aquelas manchinhas brancas que aparecem depois da lavagem? Muitas vezes é o sabão que não dissolveu direito. E diz na embalagem que você precisa colocar o tanto de sabão ali e botar num copo ou num baldinho e mexer bastante para dissolver antes de colocar na máquina. E aí já começa um retrabalho. Você precisa lavar de novo, enxaguar mais uma vez ou até esfregar as peças manualmente, né? Ou seja, tudo aquilo que parecia ser mais prático, né? Colocou na máquina, tá dando mais trabalho.
Outro ponto importante são manchas, dependendo da forma que você coloca o sabão. Eu vejo alguns vídeos, as pessoas colocam assim, sabão por cima, antes de fechar a máquina, coloca o sabão por cima antes de dissolver. E essas bolinhas de sabão que vão ficando ali, vai ficar na mancha, vai ficar na roupa, vai manchar. Então, se for peça escura, pior, ainda mais delicado, né? Então, o sabão, ele pode ser até mais agressivo com algum tipo de tecidos, né? E com o tempo ele pode ir desgastando sim as fibras, deixando as roupas com aparência de envelhecidas mais rápido. E quando a gente pensa na economia, isso também pesa. Porque não adianta economizar no produto e perder a durabilidade das roupas e até da máquina, né? Outro detalhe que a gente não percebe é o acúmulo na máquina. O sabão em pó, sim, ele deixa resíduos no compartimento dentro da máquina, principalmente se ele não for diluído, como eu falei aqui. Isso pode até gerar até mancha nas roupas e mau cheiro, comprometendo bem o funcionamento da máquina. E foi aí que eu resolvi testar o sabão líquido. Na época eu até comprava de sachê. Hoje eu compro assim, ó, de galão, que rende muito mais. Então essa foi uma troca bem inteligente e faz a diferença. Aqui na minha máquina eu utilizo 50 ml até 60 ml numa maquinada cheia. Lembrando que a minha máquina é de 11 quilos. Tá? Na prática, isso significa menos trabalho, você lava a roupa uma vez e pronto. Não precisa ficar corrigindo depois, né? Outro ponto que me chamou a atenção foi o cuidado com as roupas. O sabão líquido costuma ser mais suave, ele não agride menos, ele lava igual o outro, ele não agride os tecidos. As roupas mantêm a corpo mais tempo, ficam com aparência nova, e isso faz muita diferença no dia a dia. Aqui é um detalhe bem importante, muita gente acha que o sabão em pó rende mais, mas que isso nem sempre é verdade, porque o sabão líquido, você usa a medida certa, tem um controle melhor da quantidade, evita desperdício e o produto rende da mesma forma, super eficiente. Outro benefício que eu percebi foi na própria máquina, ela tem um desempenho bem melhor, você consegue, se não ficou, sai aquele mau cheiro, tá? Excesso de resíduos, então isso influencia diretamente na qualidade da lavagem, porque não adianta lavar a roupa em uma máquina que já está com um acúmulo de sujeira, né? É importante falar isso bem sincero, o sabão líquido pode até ter um custo um pouquinho mais alto dependendo da marca, mas quando você coloca em conta a durabilidade, o retrabalho, a preservação das roupas e da máquina, vale a pena. Então hoje eu utilizo assim, esse aqui é aquele Omo profissional, para mim o custo-benefício é maravilhoso. Eu compro assim de galão, ele rende bem. É isso que eu sempre falo, não é sobre fazer mais esforço, é sobre fazer escolhas certas. Então, para mim, a troca do sabão. Você é do time do sabão em pó ou do time do sabão líquido? Conta aqui para mim. Agora, lindona, eu quero falar de uma troca mais importante, assim, talvez que seja desse nosso vídeo. É a faxina. Durante muito tempo eu fazia faxina no sábado, né? Eu acho que igual muita gente ainda faz, né? Porque eu também aprendi assim. Escolhi um dia da semana, no meu caso era geralmente o sábado, eu tentava resolver tudo naquele dia. E o que acontecia na prática é que acumulava tarefa durante a semana inteira, você vai deixando as coisas para depois, e se o sábado eu faço, e quando chegava no dia da faxina tem muita coisa para resolver. Eu ainda trabalhava meio período, na parte da tarde eu me perdia na faxina. Então são muitos detalhes, muitos ambientes, muitas coisas para lembrar. E mesmo assim no dia da faxina, muita coisa passava despercebida. Tem muito detalhe, né? Você tenta terminar tudo naquele dia e acaba não conseguindo, ficava cansada com a sensação de que fez muito, mas ainda não fez nada, não tinha humor para sair, para fazer um aniversário, um bebê, eu não queria fazer nada. E foi exatamente assim, nessa correria, nessa rotina que eu percebi que eu fazia o meu sábado de faxina e durante a semana eu continuava limpando. Eu achava que era só fazer limpeza faxina no sábado, não, durante a semana eu continuava limpando. Então, ou seja, não resolvia. Era um looping eterno de limpeza. Eu limpava a casa, cansava e poucos dias depois parecia que estava tudo fora do lugar. Isso só gerava uma sensação muito ruim de sempre estar fazendo todo dia limpando e nunca dando conta, e foi assim que eu entendi que o problema não era a limpeza. Faltava um método, uma organização. E minha troca na inteligente foi parar de concentrar tudo em um único dia e começar a dividir as tarefas, não querer dar conta de tudo. Então, eu literalmente sentei e organizei a minha rotina. Como eu sou formada em administração, adoro uma planilha, gosto de visualizar, gosto de anotar, então foi assim que surgiu o meu cronograma de limpeza. Aí eu comecei a distribuir as tarefas, fazer um pouco a cada dia, sem sobrecarga, sem tentar resolver fazer tudo de uma vez só, sabe? Esse negócio de a gente querer ser
a guerreira de querer, não, só eu que consigo, só eu que faço, deixa comigo, isso acaba só te sobrecarregando. E depois, né, nessa época eu ainda nem tinha os gêmeos, né? E foi assim que nasceu o meu cronograma de limpeza. Hoje eu organizo minha rotina por categorias mais claras, tarefas diárias, são aquelas básicas, que é a manutenção, que é varrer, aspirar, tirar o lixo. Tem as tarefas semanais que mantêm a casa em ordem, tarefas mensais que fazem as limpezas mais completas, tarefas semanais e anuais, justamente para não chegar ao final do ano e estar naquela armadilha de vai receber a vigilância sanitária e parece que tá tudo virado, tem criança de férias, tem visita chegando e só você que não está sendo cuidado. Então, porque a gente não precisa ficar sobrecarregada, sem tempo, cansada, né? A gente precisa ter sim uma rotina mais clara e objetiva. Então, essa troca para mim, sem pressa, sem peso, com mais levença, eu tenho certeza que essa minha troca inteligente e divisão de tarefas foi assim, um divisor de água, porque a casa deixa de ser um problema. Ela passa a ser algo mais prazeroso, manter para mim. Ah, você precisa ter um hobby. Para mim, o meu hobby é cuidar da minha rotina, manter a minha casa. Ah, mas vamos falar que só fica em casa. Não, não precisa ser a louca da faxina. Você pode sim, sem peso, tirar esse peso das tuas costas, essa sensação de eu não fiz nada, simplesmente deixar de existir e montar uma rotina mais fácil. É importante entender também que a rotina perfeita, a casa perfeita, não existe. É só na novela mesmo, só aquele apartamento de visitação. Porque enquanto vai fazer almoço, vai sujar a louça, vai tomar café, vai ter farelo. Então, sem neura, sem perfeição, mas com constância. E é isso que realmente transforma a rotina. E olhando para trás, eu vejo que a maior mudança não foi limpar melhor, foi organizar melhor. Foi sair da faxina pesada para uma rotina leve e contínua. E isso, sem dúvida, foi a troca mais inteligente que eu fiz na casa. Agora me conta aqui nos comentários, você ainda faz faxina? Concentra tudo em um dia? Ou já tentou dividir as tarefas? Se você quiser começar a aplicar isso na sua rotina, o link do meu cronograma de limpeza tá aqui na descrição do vídeo. Ele foi pensado exatamente para te ajudar a ter uma casa organizada sem sobrecarga. Para você que tem filho, para você que trabalha fora, tem tantas mensagens, tantas mulheres que já fizeram essa mudança com a rotina mais leve e eu tenho certeza que essa virada de chave vai ajudar muito você, porque no final não é sobre fazer tudo, é sobre fazer o que precisa ser feito da forma certa. E agora me conta, desses 5 itens, dessas trocas inteligentes, qual você já utiliza aí na tua casa? Qual que você estava esperando uma resenha para ver um resultado, né? Eu acredito muito, como eu falei no decorrer do vídeo, que o rodo de silicone, para mim, trouxe, eu uso assim há mais de um ano, trouxe uma leveza, uma limpeza, um detalhe fino assim, e uma coisa super barata que fez uma diferença muito grande na rotina. Também por ele ser articulado, pegar todos os cantinhos, entrar em detalhes, ser fininho, essa troca para mim assim foi incrível. Eu lembro que quando eu utilizava ainda o rodo antigo, que era o de EVA, ele ficava úmido, ficava manchado, então não gostava. Quando apareceu, né, eu comecei a ver na internet o rodo de silicone articulado, para mim foi na hora que eu queria testar. Esse já é o segundo rodo de silicone que eu tenho, então eu gosto bastante, ele dura bem, tem uma performance boa para piso porcelanato, para debaixo da cama, para piso vinílico. O Rafael já utiliza também lá no apartamento Airbnb, que é com piso laminado, e tem assim, ó, além do custo-benefício é muito barato, né? A média é 20 e 25 reais. Então quero que você me conte qual dessas trocas inteligentes fez a diferença para você, se você estava esperando algum feedback, e claro, se você já utiliza algumas delas, deixa aqui no comentário porque eu vou ler todos os comentários. Um beijo e até o próximo vídeo.